História da Meteste. Vamos lá. Onde tudo começou. Trabalhava junto com o meu pai. Meu pai tinha uma empresa de estrutura metálica. Fazia galpões, mezaninos, estruturas metálicas em geral de grande porte. Tinha 13 anos quando isso começou. Aos 16 já era encarregado de montagem de estrutura. Já soldava. Sempre na estrutura metálica, não na serralheria. E sempre junto com o senhor, trabalhava com ele, que foi quem me passou bastante coisa na parte de serralheria. Estrutura metálica e serralheria é um pouquinho diferente. Estrutura metálica são grandes contenções, grandes galpões. Serralheria já é algo mais artístico, né? Antigamente a gente fazia, ainda fácil se alguém precisar, né? Realmente de portões que valem a pena, que têm durabilidade e que são realmente fortes. Esse início, então ele constituiu o CNPJ da empresa, foi no dia 22 de agosto de 2002, estamos fazendo 24 anos. Nessa trajetória vieram trabalhos com indústrias alimentícias, trabalhos residenciais, alguns comerciais, mas sempre na serralheria. Houve a curiosidade do móvel artístico. Então eu tive um hobby há muito tempo atrás, isso há aproximadamente 19, 18 anos atrás, de fazer alguns móveis artísticos, mas do modo antigo, batido na forja, utilizando ornatos, né? Artístico mesmo, feito todo manual, nada de comprar alguma peça para colocar, feito à mão. E depois veio o primeiro trabalho grande da Meteste, fizemos toda a serralheria, isso em 2004. Toda a serralheria de um centro de distribuição de uma grande indústria. Então fizemos todos os portões, todos os divisores, coberturas internas, escadas de acesso ao escritório, toda a parte de grelha, caixa, tubulão, bastante trabalho. Fomos pro Parque do Peão Barretos, uma grande estrutura, um vão muito grande, são 40 metros de vão livre, sem pilares no eixo, só lateral. Confeccionamos e executamos a montagem, tudo lá, tudo. Aí nesse intervalo executamos a desmontagem de vários itens metálicos na reforma de um shopping. O shopping foi comprado, a pessoa que comprou pediu para desmontar tudo que existia, montagem de mezanino, montagem de toda a parte de divisor de loja, roda-teto, estrutura auxiliar, desmontamos tudo, cobrimos todas as áreas que eram abertas. As coberturas antigas tinham muito vazamento, a gente retirou tudo e ficamos mais de 5 anos nesse shopping prestando serviço de serralheria, e foi nesse shopping que iniciou a parte de construção civil, onde a gente entrou realmente com o desempenho em toda a loja, né? Executando todas as atividades. Por necessidade de um cliente do shopping. Esse cliente chegou no shopping e perguntou se o shopping indicaria alguém para fazer o mezanino. E falaram, não, procura o fulano lá na área de expansão, que ele tá com a estrutura dele montada lá. Foi falar comigo, acertamos a estrutura, montei. Ele me perguntou se eu conhecia alguém para fazer a elétrica. Aí eu fiquei curioso, fiz a primeira contratação do eletricista. Eu até o nome dele até hoje, o seu Antônio. Contratei o seu Antônio, puta do profissional, ele já era muito antigo já na área, inclusive com shopping. Feita a elétrica, ele me perguntou do ar-condicionado. Contratei uma empresa de uma cidade lá próxima, que tinha ótimas referências. E sempre prestando atenção e verificando como tudo acontecia. Depois do ar-condicionado, veio a parte de civil, contrapiso, piso, pediu gesso. Contratei uma empresa também lá próxima, conheci essa empresa, vivíamos trabalhar juntos. Depois do gesso, a parte de pintura, luminotécnico já estava no escopo de elétrica. Detecção de incêndio, só que a detecção de incêndio aí eu que estudei ela. Estudei como fazia, como executava, quais as normas. E implantamos também na loja da pessoa. Até que apareceu uma residência para ser feita. Residência em Marília, uma casa bem grande, 1.000 metros quadrados, de um português. E ele queria algo com toda a lembrança dele lá de Portugal. Tanto é que no lavabo dele, tudo azulejo de português, trazido de Portugal. Fizemos a fachada de acordo com o que ele pediu aqui. A gente estava iniciando a fachada. Tudo conforme ele pediu. 1.000 metros de obra. Executei com aquela minha galera.
E o tempo foi correndo, o serviço prestando. Aquele primeiro cara que me pediu uma obra, a empresa dele, né, me pediu outras obras, mas cada 3, 4 meses fazia um trabalho ou outro. Então, em 2017, acredito que foi 2017, essa mesma empresa pediu para que eu viesse para São Paulo, que era do interior, para fazer uma obra para eles lá no Tatuapé. Tudo combinado, certo? Viemos, chegamos em São Paulo, não tinha energia. Um problema entre o antigo inquilino e o proprietário do prédio, onde a Eletropaulo fez o desligamento da energia e estava muito complexo o processo para religar, né? O que haviam me dito que em 3, 4 dias voltaria, mas somos do interior, somos de fora, 3 dias não compensaria a viagem de retorno, para depois retornar a São Paulo. Então resolvemos ficar no hotel que a gente estava. E depois de 3 dias não estava acontecendo. E eu precisava achar uma saída, porque o custo ia aumentando. Então fui até o vizinho da loja. Fiz um acordo com ele de compra de energia. Então passei o cabo provisório, montamos um quadro provisório. Começamos a executar a obra. Executamos toda a parte interna, porque a gente não tinha o projeto da área externa. Depois desse início, acho que uns 12 dias, toda a parte interna pronta, gesso, pintura, iluminação, piso, suportação de mobiliário, como é na loja de rua, banheiro pronto, estoque pronto, tudo pronto. Faltando somente a fachada. A equipe de expansão dessa empresa me ligou e falou que queria fazer uma visita até a loja para pegar algumas dimensões, para resolver a fachada. Eu os recebi, né, por volta de 2 horas da tarde. E uma dessas pessoas da equipe de expansão realmente acreditou no trabalho da Meteste e me questionou por que não vínhamos para São Paulo. E eu abri o jogo, falei a verdade. São Paulo tem uma bolha muito grande, muito difícil você entrar nessa bolha. Então seria complexo eu trazer a empresa no escuro e não ter o respaldo de trabalho necessário para manter a empresa e manter todos que são da empresa. E essa pessoa me garantiu o trabalho o ano todo. Isso foi em maio. Isso antes dela entrar na loja. Aí eu abri a loja, foram 4 pessoas, me perguntaram: nossa, mas a obra tá pronta? Eu falei: tá pronta. Como é que você fez isso? Contei da parte da elétrica, que é fundamental, né? Por mais que você tenha ferramentas, a bateria, muita coisa você precisa de energia elétrica. Ficaram surpresos. Eles estavam com outras 2 obras ocorrendo, com outras 2 construtoras. Uma dessas obras até próximo de onde eu estava fazendo a obra, né? No Shopping Anália Franco. Minha empresa estava patinando muito. Ela me pediu para eu ir ver. Fui. Verifiquei tudo que eu precisava para terminar a obra. E ela me perguntou: Paulo, tem 48 horas para concluir essa obra. Essas 48 horas eram do meio-dia de hoje. Você consegue nos ajudar? Tava meio caótico o negócio. Sem acabamento de fachada, painel elétrico bagunçado, reclamação do engenheiro do shopping referente à sustentação de fogo, bastante coisa. Assumi, falei: vamos lá, a gente entrega assim. Em 25 horas entregamos a obra. Depois dessa obra da Anália Franco, veio a obra do Higienópolis, também moscado no construtor. Mas concluímos, passamos o final deste ano todo executando o trabalho para essa empresa. Houve a troca de engenheiro nessa empresa, o engenheiro que saiu foi para uma outra empresa, que também é parceira nossa hoje. E entrou um outro engenheiro, ficou um certo tempo, saiu também, foi trabalhar com uma outra empresa de arquitetura. E essa empresa de arquitetura recebeu um desafio. O proprietário de uma casa em Angra dos Reis, a casa na época com 740 metros quadrados, precisaria de uma reforma completa numa casa nunca habitada, porém muito bonita. Essa aqui. Precisava dessa obra concluída em 60 dias, tendo um aumento de 280 metros quadrados para uma área de academia no subsolo, porque Angra dos Reis, por ser morro, as casas são sob estacas. E ficou um caixão perdido embaixo da casa. E conseguimos concluir também no tempo que nos foi imposto. Tivemos vários percalços, algumas mudanças no meio do caminho de projeto, porque como foi uma coisa pedida inclusive para a empresa de arquitetura a toque de caixa, então não tinham todos os parâmetros necessários para concluir o projeto. E no nosso início eu passei esses parâmetros para eles,
concluir um projeto, a gente estava com 70% da obra pronta. E conseguimos. Mais uma vez, fomos lá. Nesse meio tempo, a Meteste, quando veio para a Grande São Paulo, foi para Guarulhos. A princípio, no escritório, tínhamos lá em Marília, prédio próprio, um galpão grande. Porém, nessa mudança, né, inclusive, envolve custos, né? Então, ficou o galpão lá, mudamos apenas para o escritório em Guarulhos. 2022, logo após a pandemia, foi onde a gente pegou a sede da Meteste em Guarulhos. Vários anos lá, fazendo tudo acontecer, e alto, baixo, entra a galera do marketing, um escritório maior, aumento da galera comercial. Mas seguimos. Depois executamos dentre tantas lojas que a gente fez, tantas obras, né? Fizemos uma joalheria em Piracicaba. Foi uma obra muito rápida. O espaço também não era muito grande, embora as lojas menores exigem um tempo maior, porque eu não posso colocar várias equipes trabalhando juntas, né? Então, essa obra dessa joalheria executamos em 18 dias, entre demolição, construção, infra, pintura, acabamento, lustre, imobiliário, tudo. Foi uma grande correria. Acontecendo esta, também estava acontecendo uma no Copan, uma marisqueria muito linda, arquiteto 100%. Foi uma obra um pouco mais demorada devido ao tipo de acabamento, né? Um acabamento puxando tanto a junção do retrô com o moderno, mas ficou um espetáculo essa obra. Dentre isso, várias lojas de confecção, várias lojas de varejo, vários fast foods. Somos detentores de alguns para manutenção. Veio uma obra grande em Pinheiros também, uma confecção inclusive, área fabril, área de loja. Essa ainda está em fase de obras. Foi onde o marketing começou full time mesmo me acompanhar. E temos a entrega de uma loja. Essa também ficou linda. No centro comercial, uma loja de esquina. São 3 andares. A cliente tinha 2 pontos locados. Fizemos a unificação, a parte de baixo ficou uma loja muito bonita, muito imponente. No segundo andar ficou a parte de confecção e administrativo. E no andar superior ainda ficou depósito e e-commerce. Conseguimos, desde o projeto até a execução final, com algumas particularidades. Nessa loja, a cliente nos solicitou a troca de piso da área de loja 2 vezes. O projeto era ela pediu uma mescla com outros 2 materiais, e no final ela quis um terceiro. Como uma obra é a realização ou de um sonho ou de um grande investimento de um patológico quanto residencial, de um cliente, a gente tem sempre que priorizar isso. E vai trocar? Não tem problema, vamos trocar, vamos resolver, tem que ficar aquilo que o cliente quer. E nesse meio tempo, fizemos a mudança do escritório da Meteste para Alphaville. Viemos para o centro comercial também, pegamos uma área de escritório legal, no segundo andar de um prédio. Fizemos a inauguração, bastante gente, foi muito gostoso, muito legal. Então hoje, comercial, marketing, administrativo, parte da equipe de arquitetura e engenharia fica em Alphaville. E temos o escritório secundário, ainda em Guarulhos, junto com o galpão, né, nosso depósito. Porque como a gente tem a parte de construção, manutenção e facilities, a parte de manutenção e facilities eu preciso sempre ter vários materiais em estoque, né? Parte elétrica, hidráulica, ar-condicionado, insumos, tudo a gente tem que ter lá. Porque como nossas obras ocorrem na madrugada, a maioria delas, então a gente não pode ficar vendido na madrugada. Mas estamos estudando uma mudança do nosso galpão para mais próximo do escritório. Aqui a gente tem uma parte, né, da nossa equipe. Uma parte porque o resto da galera tá trabalhando à noite, então não dá para todo mundo estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Né? No dia de comemoração, fizemos 2 vezes, né? Não sei nem por que não veio a foto da segunda equipe. Foi à noite, né? Foi à noite. Então a equipe que estava durante o dia está aqui. Aqui a gente tem o segundo trabalho para um shopping grande em Osasco. A gente está fazendo a
reforma todos os banheiros, né? Todos os sanitários, masculino, feminino. Parte de demolição, hidráulica, acabamento, estamos fazendo tudo lá. E ingressamos no residencial em Alphaville também. A gente está começando um retrofit, uma residência em condomínio. Galera, esse foi só um pouquinho da Leteste. Olha os casos, as obras, os aprendizados, as dificuldades. Para falar tudo isso daí, a gente vai ficar bastante tempo, viu? Muito tempo mesmo. São 24 anos de desafio, 24 anos de realizações, 24 anos de alegria. Às vezes momentos não tão alegres assim, mas sempre buscando o aperfeiçoamento, a melhora e a qualidade que o cliente merece.